Olá, tudo bem? Meu nome é Farid, eu sou médico nefrologista da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A gente está chegando no final dessa nossa sequência de aulas que a gente está tratando sobre doença renal crônica na atenção primária à saúde. A gente já passou por todos esses temas e hoje eu queria dar uma atenção especial aos gestores da atenção primária à saúde para a gente poder fazer uma avaliação contínua de todas essas ações que a gente conversou por meio de indicadores validados. Lembrar rapidamente dos 4 passos para a gestão municipal da doença renal crônica na atenção primária. A primeira coisa que a gente conversou foi sobre a importância da doença, lógico, e sobre a pactuação de um protocolo. Depois a gente fez um alinhamento com os laboratórios para que os laudos de creatinina e de microalbuminúria fossem liberados da maneira adequada para facilitar a interpretação pelos profissionais de saúde. A gente deu um exemplo de um treinamento profissional abordando os aspectos mais atuais e mais importantes da doença renal crônica. E chegou a hora, então, da gente fazer a gestão de tudo isso por meio de indicadores. Qual seria o papel de cada profissional de saúde nesse processo? O gestor da atenção básica, ele precisa coordenar a pactuação do protocolo de doença renal crônica no seu município. Ele precisa promover encontros periódicos com todas as categorias profissionais e ele precisa monitorar indicadores da sua gestão. Os médicos, eles precisam solicitar os exames de rastreamento da doença renal crônica, de diagnóstico precoce, conforme o protocolo que a gente apresentou e que, se você, município, está seguindo as etapas recomendadas aqui nessa sequência de aulas, no protocolo que você já fez. Quando a doença renal crônica está presente, é importante registrar esse diagnóstico no prontuário. Os médicos da atenção primária precisam acompanhar os indivíduos com doença renal crônica de baixo e moderado risco, sempre que possível com equipe multiprofissional. E aqueles indivíduos com doença renal crônica de alto risco, segundo o protocolo que a gente fez, têm que ser encaminhados para atenção especializada. Os enfermeiros, os nutricionistas, não só eles, os dentistas também, de acordo com o protocolo e o costume no seu município, eles podem e devem ajudar nesse rastreamento, solicitando os exames de rastreamento conforme o protocolo. A gente recomenda que, sempre que possível, esses profissionais de saúde acompanhem os indivíduos com doença renal crônica junto com os médicos e tenham também a liberdade de encaminhar esse paciente para o especialista conforme o protocolo municipal. Os auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, educadores físicos e tantos outros profissionais de saúde, que são aqueles que estão mais próximos do usuário, têm que ser aproveitados sempre que estejam disponíveis, porque esses profissionais eles podem ajudar a elaborar de maneira lúdica, de maneira criativa, campanhas de promoção e prevenção à saúde no contexto da hipertensão e diabetes, explicando para a população a natureza silenciosa da doença renal e por que é tão importante fazer o rastreamento mesmo sem estar sentindo nada, motivando assim as pessoas no seu território a comparecer na unidade básica de saúde e fazer os exames preventivos. Como que a gente faria, então, a operacionalização de todo esse processo que a gente mostrou para vocês nessa sequência de aulas? Quais são as unidades participantes? As unidades básicas de saúde tradicionais e também as unidades que têm estratégia da saúde da família. Quais são as categorias profissionais? O gestor da atenção primária é a figura principal que vai organizar tudo isso. O médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o agente comunitário de saúde e todas as categorias profissionais disponíveis são bem-vindas para participar dessa divulgação, desse processo de implementação da gestão da doença renal crônica na atenção primária. A gente recomenda fortemente um treinamento profissional, tipo uma roda de conversas, pode ser presencial ou remoto, mas preferencialmente síncrono, para que as experiências sejam trocadas, os profissionais de saúde podem
possam dar sugestões, tirar dúvidas, etc. E garanto para vocês que 1 hora semestralmente com cada categoria profissional é mais do que suficiente para a gente explicar os objetivos desse indicador e fazer um treinamento de acordo com a categoria profissional. Se vocês olharem lá na aula 4, ela durou menos de 40 minutos e isso é perfeitamente possível que seja repetido a cada semestre, considerando a rotatividade de profissionais no SUS. E agora eu vou mostrar para vocês alguns indicadores de gestão da doença renal crônica na atenção primária. E depois eu vou dar uma sugestão de qual a gente utilizar. Porque a gente não tem na atenção primária, como eu já disse em aulas anteriores, apenas a doença renal crônica para fazer gestão. A gente tem uma gama de comorbidades, uma gama de ações preventivas, curativas, campanhas para fazer na atenção primária. Então, a gente não dá conta de utilizar tantos indicadores. Então, eu vou fazer a recomendação de um indicador já já. As categorias da atenção primária participantes no protocolo, a meta é que 100% das categorias que estão disponíveis naquele município participassem. Os laboratórios, a recomendação é que 100% dos laboratórios, ou o único laboratório que serve aquele município, esteja liberando os laudos de creatinina e de RAC, relação albumina-creatinina, da maneira satisfatória. Os treinamentos semestrais têm que ocorrer em 100% dos semestres. É 2 vezes por ano que a gente tem que colocar as pessoas para ouvir, para debater, para conversar sobre doença renal crônica. Meia hora, 1 hora a cada semestre basta. A participação nesses treinamentos, a gente recomenda que seja de pelo menos 50% das categorias profissionais e do número de profissionais que a gente tem na nossa atenção básica. E aí a gente vai para indicadores mais específicos. Os hipertensos e diabéticos, com pelo menos uma dosagem de creatinina por ano, a gente tem a meta que isso seja de 100%. A fonte de dados para esse indicador é apenas o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS e a estimativa de pessoas com saúde suplementar, que a gente exclui da nossa conta. Por isso a gente consulta a ANS, que eu estou mostrando aí para vocês a sigla, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O site da ANS contém a cobertura de saúde suplementar no seu município, na sua região, e a população IBGE, que a gente pode pegar do site do IBGE ou do SEAD também, né? Os hipertensos e diabéticos com dosagem de relação albumina-creatina pelo menos 1 vez por ano é um outro indicador muito importante. A gente está em torno de 10% no estado de São Paulo, não é muito diferente do Brasil, e a gente tem a meta de atingir 50% de cobertura desse indicador. A gente consegue também estimar esse indicador somente com dados públicos, a gente não precisa do prontuário do paciente. Os últimos 2, 4, 5 indicadores que eu estou mostrando para vocês, eles são muito importantes, mas eles não são disponíveis facilmente em todos os municípios. A gente precisa de um prontuário eletrônico com campos estruturados para poder gerar esse dado para a gente, mas ele é muito importante. Em tempos que os recursos diagnósticos, que os recursos de tecnologia de informação, os recursos de inteligência artificial estão aí aparecendo, começando a ser ofertados aí para, inclusive no SUS, é um indicador importante para a gente colocar no nosso prontuário, que porventura você tem aí no seu município, que é poder capturar o valor da pressão arterial medido, né? E o valor de hemoglobina glicada medida para a gente usar isso como um indicador. Já foi falado nas aulas anteriores que o melhor remédio para cuidar dos rins é controlar muito bem a hipertensão e diabetes. Assim a gente vai estar cuidando bem do rim e também preservando o sistema cardiovascular do paciente. O reconhecimento da doença renal crônica, que é o registro desse diagnóstico no prontuário do paciente, está em cerca de 15% no SUS e a meta é a gente chegar em 50%. O uso das medicações protetoras está em torno de 60% e a meta é a gente chegar em 80%. E o encaminhamento para a doença renal crônica de alto risco está em só 30% e a meta é a gente chegar em 80%. Aqui eu estou mostrando para vocês, com mais detalhes, um indicador que eu considero o mais importante dessa lista que eu mostrei, que é a cobertura do exame de microalbuminúria.
O conceito desse indicador é o seguinte: todo paciente com hipertensão ou diabetes, ou a combinação das duas comorbidades, que são os fatores de risco mais importantes para a doença renal, precisa fazer esse exame pelo menos uma vez por ano. Então, a sugestão é que esse indicador seja avaliado semestralmente. Qual que é o numerador? É o número de exames de microalbumina na urina obtidos pelo Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, o SIA, e a gente soma o número de exames de proteinúria de 24 horas, porque esses exames são equivalentes, e multiplica por 2, porque como a gente quer que esse exame seja feito uma vez por ano, mas a gente está avaliando o semestre, então a gente multiplica a produção do semestre por 2 para a gente ter a estimativa do desempenho por ano, né? Qual que é o denominador? É o número de adultos com hipertensão e ou diabetes sem saúde suplementar. Como que a gente exclui os adultos que têm saúde suplementar? Pela consulta à Agência Nacional de Saúde Suplementar pelo site da ANS. No próprio Tabnet, né, quem mexe com o SUS sabe disso, tem ali também a cobertura de saúde suplementar. O número de adultos, como eu já disse anteriormente, a gente pega do IBGE ou do SEAD. E a estimativa de adultos que têm hipertensão ou diabetes? A gente estima como 30% essa estimativa a partir de dados do Vigitel. Esse indicador vai ter uma unidade percentual, a meta é de 50% e a variação é positiva. Quanto maior esse resultado, melhor. Só para a gente reforçar, que o exame de urina que a gente citou, ele é muito importante por vários motivos, né? A gente adicionar esse exame de microalbuminúria na nossa rotina, a gente vai diagnosticar 80% mais pessoas de alto risco para doença renal crônica. A gente vai estar identificando na atenção primária o risco renal e não renal também, evento cardiovascular, internação, óbito e diálise, e a gente vai estar identificando melhor os pacientes que são elegíveis para as medicações que são nefroprotetoras e cardioprotetoras e que estão disponíveis no SUS, como o IECA, o BRA e a dapagliflozina. A finerenona ainda não está disponível, mas para melhor utilização dela também é importante o exame de microalbuminúria ou da RAC. E aí eu quero falar para vocês de maneira mais resumida como está sendo, como foi, né, o projeto de doença renal crônica na atenção primária, que a gente está apresentando aqui para vocês uma sugestão de maneira bem didática em 5 aulas, como implementar isso. Tudo começou em 2014. Nesses 10 anos, entre 2014 e 2023, a gente teve uma experiência de implementação desse projeto no município de Santana do Parnaíba, que fica aqui no interior de São Paulo. Em 2022, a gente fez uma discussão ampla desse tema nos grupos técnicos bipartites da Secretaria do Estado de São Paulo, perdão. Em 2023, a gente aprovou a nota técnica CIB número 67, que trata justamente do rastreamento da doença renal crônica na atenção primária. No mesmo ano, a gente incluiu o indicador de microalbuminúria pela relevância que ele tem, que a gente explicou nessa aula e em todas as anteriores. A gente incluiu esse indicador no Plano Estadual de Saúde para o quadriênio 24-27. E aí, no ano passado, né, a gente fez projetos pilotos em 2 municípios do interior de São Paulo, Piracicaba e Santo André. E no começo desse ano, então, dada a base legal e a experiência prévia, a gente pautou o tema de doença renal crônica na maioria dos grupos técnicos de atenção básica regionais. E aí, nesse mesmo ano, a gente já começou a fazer os treinamentos regionais e até o momento dessa aula, a gente já fez treinamentos em 8 das 18 macro-regiões de saúde do estado. A gente está disponibilizando esse conteúdo no YouTube, a gente espera que nesse semestre, comecinho do próximo semestre, o conteúdo já esteja disponibilizado e é uma alegria compartilhar com vocês que a gente vai apresentar esse projeto no congresso do CONASEMS, que será em Belo Horizonte. E aqui eu vou mostrar rapidamente os resultados alcançados justamente do indicador de cobertura de microalbuminúria, que é o recomendado mais facilmente, que é o indicador recomendado mais facilmente obtido, independentemente de você ter prontuário eletrônico no seu município.
essa é a cobertura do exame de microalbuminúria em Santana do Parnaíba, onde a gente teve aquela experiência nos 10 anos que eu falei. Entre 2014 e 2023, esse indicador aumentou quase 10 vezes. Em Piracicaba, em muito pouco tempo, menos de 2 anos, o indicador que estava em torno de 8%, 10%, superou 50% em muitos meses desse ano. Em Santo André, o resultado também foi muito bom. O indicador, que era em torno de 10%, 13%, passou de 100% em muitos meses, mostrando que isso é factível e relevante para os pacientes sob risco ou com doença renal crônica estabelecida, né? E aqui a gente consegue ver a melhora desse indicador no total do estado de São Paulo também. A gente partiu de um basal em 2022, 2021, de 10% a 15%, e a gente está até março de 2025 já com um indicador em torno de 20%, que é um resultado que deixa a gente muito feliz e motivado para implementar isso em todos os municípios do estado de São Paulo. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente está chegando então ao final dessa sequência de 5 aulas que trataram sobre a implementação da gestão da doença renal crônica na atenção primária. Em caso de alguma dúvida, alguma opinião, vocês podem contatar a gente no grupo de planejamento da Secretaria de Estado da Saúde, que a gente vai ter o maior prazer de atender vocês e apoiar a implementação disso no seu município e na sua região. Muito obrigado.